tema que me foi proposto foi esse, a obra da cruz e os últimos dias. Então, os últimos dias, eu vou tentar dizer qual é a visão do que eu vejo, questão da obra da cruz, especificamente para os últimos dias, mas na realidade eu vou falar sobre a obra da cruz a partir da visão de Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade, Watchman Nee, o homem espiritual, que tem lá seus exageros, alguns contestam, porém eu sou absolutamente fascinado pelas coisas que ele fala com tanta precisão, né? E Tozer e Hessian e outros. Mas basicamente eu também fiz desse material, estou fazendo uma apostilinha que vai dar umas 15 páginas aproximadamente, depois eu vou disponibilizar, a Carol acho que pode providenciar para vocês terem acesso. E hoje, particularmente, eu centralizo na questão do ego, e eu diria que a essência do que eu quero dizer é como nós perdemos de vista a operação da cruz em nossas vidas, e num certo sentido, e isso diz respeito aos últimos dias, nós temos sido enganados por muitos sofismas a respeito dessa relação da igreja com o mundo e dos cristãos com a sociedade. Então, basicamente, eu vou tratar disso, ok? Então, eu selecionei como um texto para começar a falar, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e eu vou só ler um trecho, que é: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, o grande problema é que eu fui entender por que é que nesses dias são mais trabalhosos do que os outros, né? E é lógico que Paulo está falando aqui, né, com Timóteo, os últimos dias a partir do tempo dele, ele considerava últimos dias, mas eu penso particularmente que nós estamos no ápice das dificuldades apresentadas pelos últimos dias, os tempos trabalhosos. Em Filipenses 3, 18 a 21 também tem: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, queridos, a cruz, ela é o centro da história de Deus, do universo e de todas as coisas, né? Ela está no centro da cosmovisão cristã. Não dá para pensar em absolutamente nenhum ato, nenhum pensamento que se diga divino, cristão, ligado àquilo que Deus está fazendo, fez e vai continuar fazendo, se não pensarmos na cruz. Eu não sei se é um pouco de crítica da minha parte, mas eu vejo que a cruz ela tem ficado escondida, meio afastada do centro do pensamento. E tem um irmão que foi meu mentor no tempo que eu estava no seminário, lá nos anos 72, 74 mais ou menos, Aguilar Por de Oliveira, e ele um dia ele me disse uma coisa muito marcante, nunca mais esqueci. Ele disse: nunca se esqueça que toda palavra ministrada que não apontar para a cruz, onde a cruz estiver ausente, ela corre um sério risco de não ser palavra de Deus. Então isso é uma coisa muito importante para nós, tá bom? Muito bem. Para ficarmos firmes é importante que tenhamos discernimento do tempo, de que tempo é esse e qual não podemos identificar tão facilmente. O Ângelo falou hoje de manhã sobre a questão do tempo, muito interessante, né? É só olhar para a natureza, e achei muito legal essa explicação. Olha para a natureza e vê, o tempo é verão, é inverno. Eu moro no mato e eu aprendi isso, né? Eu olho e falo: não, essa árvore já vai começar a ficar sem folhas.
Aí lá vai chegando setembro, fala, nossa, daqui 15 dias ela vai estar verdinha, né, Roberto? A gente já sabe essas coisas, né? Roberto sabe, eu estou aprendendo, viu, Roberto? Então, nós temos que entender o que está acontecendo à nossa volta, e eu sugiro que nós não tratemos nenhum irmão como se ele não conseguisse entender as coisas do Espírito, mesmo que isso inclua alguns conceitos um pouco mais elaborados. Eu sempre pensei, como é que uma pessoa analfabeta pode entender esses ensinos mais profundos? Irmãos, eu descobri que se nós pregarmos com fé a cruz, a morte, a ressurreição, e pregarmos de forma clara, mesmo que envolva alguns conceitos doutrinários, se pode dizer assim, mais profundos e mais elevados, as pessoas vão entender, porque quem é do Senhor tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo traduz para essas pessoas. Nunca pregue de forma leve. Se você vai pregar para alguém, você pregue a cruz de Cristo. Fala sobre pecado, fala sobre inferno, fala sobre a ressurreição dos mortos, fala sobre o perigo que ele está correndo. As pessoas vão entender. O que elas não entendem, elas não reagem a um evangelho humanista, um evangelho sem cruz, que quer ser legal. Muito bem. Então, aqui tenho, né, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, alguns textos, né, que falam tanto sobre morte, que é quase, a gente fica quase, se não tiver exposição, fica deprimido. Disseram que ler a Bíblia deixa a gente louco, né? Mas é por isso, porque é o tempo todo fala de morte, cruz, renúncia. Sem o Espírito Santo o cara fica louco mesmo, né? Mas graças a Deus porque temos o Espírito Santo e nós ficamos atraídos por essa morte de Jesus Cristo, e com a morte dele nós queremos ver a nossa morte também. Na realidade existe uma confusão, eu tenho que morrer na cruz, eu tenho que matar minha carne. Não, queridos, já foi crucificado, já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso hoje, não era só Paulo, não. As pessoas falam, não, porque Paulo era espiritual. Não, você pode falar, porque o fato cósmico é esse: você já está crucificado, você não tem que crucificar mais nada. O que tem que acontecer é deixar que os efeitos dessa morte cheguem à sua alma rebelde. Viu? Só isso. E como é que faz isso? Nós vamos falar mais sobre isso, mas tem que entender que as coisas são práticas, não é? Uma das coisas mais simples do Evangelho e das cartas de Paulo é que quando você quer que alguma coisa te atinja, só faça uma coisa: olhe para isso. Olhando, todos nós com o rosto descoberto, olhando para Jesus, somos transformados pelo Espírito, de glória em glória. É olhar. Então, irmãos, se tem uma exortação que eu quero deixar para os irmãos: não deixe nem um dia de lembrar, estou crucificado com Cristo. Olhe para essa cruz na qual você foi crucificado. O seu ego, o mundo e todas as coisas foram crucificadas, estavam lá na cruz, né? E nós precisamos deixar que o efeito dessa cruz chegue a nós, tá bom? Então, algumas frases para ajudar, né, a radicalizar um pouco, né? A cruz é o centro do universo, falei isso. Nenhum ser humano verá Deus sem passar por ela. Se você creu em Jesus, se você entrou, se você entregou a sua vida, você passou pela cruz. Deus nos quer não onde nossa vida, mas a nossa morte seja segura. Então, nós temos tratado da questão da morte sem saber muito o que é que morreu, né? Então, nós vamos tratar disso durante este tempo.
Então, está ali os textos. E um texto que eu gosto muito, esse de 1 Pedro 9, fala: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então precisamos entender isso. Sobre cada área de necessidade que nós temos de santificação, nós precisamos, para aquela área, entender que aquela área já está crucificada com Cristo. As nossas almas vão sendo salvas à medida que nós vamos tendo revelação da cruz de Cristo e dos seus efeitos sobre cada área da nossa vida. Então a nossa alma vai sendo salva. É um processo. Nós já fomos crucificados, já estamos salvos, mas nós precisamos continuar sendo salvos. Então é o enigma de Paulo, né? Ele diz que todos nós que somos perfeitos temos que continuar sendo aperfeiçoados. E essa relação entre ter revelação da cruz de Cristo e seus efeitos sobre minha vida é que me torna mais parecido com Ele. Eu quero prosseguir um pouco. Esse é o texto que eu tinha lido lá atrás, né? E está aí completo no slide também. Eu resolvi pôr, porque principalmente esses textos, eles dizem muito do que eu quero dizer nessa noite, que é: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta. Então essa questão da aparência de piedade eu vou tratar um pouco. E o outro texto que fala: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o principal ponto é esta questão da inimizade do mundo com a cruz de Cristo. Muito bem, eu quero tratar desse tema aí, falar um pouco para os irmãos, porque esse texto, principalmente, que da soberba, não é? E principalmente daqueles que são aparentemente sábios segundo o mundo, está trazendo para dentro da igreja, mas está armando um cenário no mundo extremamente complicado, e por isso que os tempos são trabalhosos, que eu quero falar sobre isso. Então, o tema aí é como é que o humanismo está tornando a nossa vida de cristãos cada vez mais trabalhosa. O Eduardo, eu disse a ele que eu gostei muito da palavra dele, foi simples como um bisturi, né? Foi fundo, né? Cortou de maneira muito eficaz, essa é a palavra, porque nós temos uma série de elementos que foram entrando na cultura, e isso começou já há muitos anos, vários séculos já, e que aos poucos foram moldando a sociedade na qual nós vivemos, no meio da qual a igreja está. Então a sociedade, ela evoluiu para uma posição onde o evangelho está se tornando cada vez mais parecido com uma loucura. E penso eu que nós devemos assumir nesse tempo que nós somos uma loucura mesmo. Se você pensa que vai conviver com o mundo, vai conseguir um relacionamento satisfatório, sem ser excluído, sem ser confrontado,
sem ser hostilizado, enganou-se. O Eduardo estava falando hoje, eu venho muito interessado nesse negócio, de como a hostilidade do mundo para com a igreja está aumentando. As pessoas pensam, vai ter perseguição, olha, um dia vai vir perseguição. Nós já estamos no meio da perseguição, nós já estamos sendo perseguidos, porque esse quadro que se desenhou, a partir de uma sociedade extremamente humanista e relativista, está presente no mundo, e muito pior que isso, está presente na igreja. Nosso pensamento precisa ser lavado todo dia, nossa mente precisa ser lavada todo dia, para que nós não sejamos contaminados com esta praga chamada humanismo. Então eu estou quase continuando a palavra do Eduardo, ou me misturando com ela, né? Então aí eu queria falar um pouco do humanismo. Temos aqui eu fiz um pequeno gráfico aqui mostrando que no século XVI, 1500 aproximadamente, século XXI, nós tínhamos aqui um ponto de intersecção entre uma normalidade, em que a consciência humana, que é esse traço vermelho aqui que vocês estão vendo, que vivia antes deste século num mundo de absolutos. Os irmãos imaginam como é isso, não é? Absoluto, só para pensar qual era o sistema político nesse período. O sistema político era o absolutismo. O rei era o representante de Deus na terra. Ponto final. Você quer algo mais absoluto que isso? Então, já lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus avisou: o sistema que vocês vão entrar é um sistema onde o seu rei vai mandar em vocês para a vida e para a morte. Ele vai pegar as suas terras, ele vai cobrar imposto, ele vai pegar suas filhas e filhos e vai levar do jeito, vai fazer o que ele quiser, ele decide tudo. Parece que ali Deus estava avisando: olha, vocês não preferem uma coisa mais divina? Vocês estão escolhendo uma coisa que nem está nos outros povos. O que os outros povos têm, vocês querem ter? Tem certeza disso? Então, Deus queria um povo que o escolhesse, não é? Porque apesar de ser Deus absoluto, Ele não é humano, e Ele ama o seu povo, e Deus é amor. Então, o povo escolheu o rei, e Deus aceitou a brincadeira, mas sabia que era um regime extremamente duro, não é? Por causa dessa coisa tão definida, onde o rei manda mesmo, não tem discussão. Então, aqui nós temos abaixo dessa linha, nós temos um regime absolutista. Durante muitos séculos reinou esse absoluto. Então nós tínhamos uma sensação, e as pessoas até dizem isso, né? O humanismo, ele tornou a sociedade melhor, menos escrava, porque antes disso era algo muito difícil. Mas acontece que os valores absolutos, eles dão uma certa segurança, não é verdade? O que acontece? Um pai, mesmo sendo absoluto, radical, firme, às vezes exageradamente, ele cria coisas boas até, errando para mais radical do que mais solto, não é verdade? Vocês concordam? O meu pai, ele não me perdoou muito não, ele desceu o remengue mesmo, né? Hoje ele seria preso fácil, mas ele salvou a minha alma do inferno. O meu filho mais novo, que era uma coisa dura de aguentar, o Binho,
Ele fala: pai, muito obrigado, porque você foi firme até o limite. Então, os valores absolutos, eles podem até passar da conta um pouco, mas ele traz um resultado muito melhor do que qualquer atitude relativista e humanista. Então, antes deste período que eu localizo aqui neste século XVI, no início, não vou dar uma aula de sociologia, porque senão o Eliasaf vai subir aqui e puxar minha orelha, mas o fato é que aqui, nesse exato ponto, onde aconteceu a reforma, alguns movimentos começaram a se levantar contra aquela coisa que tinha, não é? Tinha dogmatizado Deus, né? Então, dogmatizou Deus. Então, estava presente em tudo, até o rei mais perverso se considerava representante de Deus. Mas nesse período houve um descolamento, a mentalidade humana coincidindo, ou por razões que eu não vou discutir com os irmãos, mas o fato é que nesse período o Lutero começou a reforma e também Gutenberg, ele inventou a imprensa e começou a haver mais conhecimento e o pensamento humano foi evoluindo. E o que aconteceu de verdade? Esse humanismo, ele era no início uma pequena e leve resistência à autoridade. Só que isso evoluiu para colocar o homem no centro, né? Então eu digo que o humanismo, ele pariu, uma palavra feia, mas ele pariu o relativismo, onde cada um pode pensar o que quer e é certo, desde que você acha que é certo, é certo. Então as pessoas nem se confrontam mais, nem discutem mais, porque elas acham o seguinte: bom, você pensa assim, eu penso assim, você está certo, eu estou certo, tá bom? Vamos brincar de todo mundo está certo. E não tem mais nenhum valor absoluto que reja as relações das pessoas. É isso que é o humanismo e o relativismo, que eu acho uma dupla perversa e terrível, porque ela entrou para dentro das nossas casas, na nossa mente, nas nossas casas, na igreja, em todo lado. Isso é uma coisa que foi evoluindo. E aqui, né, nós temos o início muito lento e tal. Quando chega o século 20 e 21, nós temos um humanismo exacerbado, que é um relativismo fora de cogitação. As pessoas são tão incoerentes, estão cegas por este relativismo, por esse humanismo louco, não é? Sim, coisas doidas, né? Só para lembrar, né? Então, o sujeito pensa que um regime de esquerda é o regime que solucionaria os problemas do mundo. Do outro lado, ele defende a causa gay. Então, uma coisa não convive com outra de jeito nenhum, mas ele acha que ele está certo. Ele defende as duas coisas. E elas não podem conviver, elas se repelem. São duas causas que se repelem. Porque os países onde os regimes mais comunistas e mais radicais, eles não suportam a ideia da causa gay. E, no entanto, existe quem defenda as duas coisas. E é o que o Eduardo estava falando hoje de manhã, sobre essa questão, então, ele usou uma expressão, que foi, Eduardo? Você usou a expressão? Baboseira, né? Mas escreveu bem. Então, como eu já disse, a cultura humanista, ela irradia suas ondas demoníacas, né? E ela confunde os filhos de Deus. Tem muita gente dentro da igreja. Como disse o Eduardo, eu estou me repetindo, Eduardo, desculpa, você foi na frente, né? Está escrito aqui, eu garanto, eu escrevi ontem, tá? Ontem não, semana passada. Em que as pessoas estão confusas, e elas estão convictamente confusas. Isso é um problema. Você discute com qualquer pessoa, ela tem razão, ela sabe, ela discute assuntos seríssimos com uma convicção absurda, e ao mesmo tempo que ela pensa é absurdo. Irmãos, o mundo está tomado por uma confusão filosófica. Nós estamos navegando num tempo muito, muito complicado. Por isso
que eu acho esse texto de Paulo a Timóteo dizendo, tempos trabalhosos. Como é que nós vamos ser cristãos de verdade, andando neste mundo de forma a refletir os absolutos das verdades de Deus, sem ofendermos e sem sermos ofendidos, não é? Então, o nosso desafio nem é ficar radical sobre os absolutos, porque o grande problema de ser radical e absolutista e meio isolado e tudo mais, então eu vou morar no mato, eu vou embora, eu vou ficar fora do mundo, eu vou lá, isso já aconteceu na história, não é isso que Deus quer. O nosso desafio é conviver, refletindo a vontade de Deus que é absoluta, pregando o Evangelho que é uma loucura, e ao mesmo tempo sendo perseguidos sem odiar, pelo contrário, amando, sendo acessível. Como é que pode? Desculpa, eu vou falar mais uma vez, né? A minha geração tem um problema sério com a causa gay, né? Minha geração, ela como eles falam mesmo, homofóbica por natureza. Os alunos já me perguntaram, né, nos meus cursos, professor, o que o senhor acha disso? Eu falei, não adianta, não me pergunte, porque se eu falar, vocês vão falar que eu sou homofóbico, mas sou homofóbico de nascimento. Não adianta, eu não consigo mudar a minha mente, não adianta. Então eu não sou contra nenhum. Mas então, imagine uma situação dessa, em que você tem que conviver com as pessoas que praticam essas coisas, amá-las e ao mesmo tempo ser um ser totalmente posicionado ao lado de Cristo, abertos e firmes, radicais e amorosos. Por isso que é tempo trabalhoso. Viver numa sociedade que todo mundo crê em Deus, que todo mundo vai na igreja, que todo mundo faz tudo o que tem que fazer, que era o que acontecia nos tempos que já terminaram, era fácil, né? Eu, quando era garoto, minha família evangélica batista, nossa, era horrível, porque a sociedade era cristã católica. Então eu já era excluído por ser batista. Você pode ser qualquer coisa. Você pode dizer que você é evangélico, que você é pentecostal, que você é católico, que você é carismático. Você pode falar o que você quiser, todo mundo acha maravilhoso. Mas se você falar por que você é daquele jeito e o que você crê, você vai ser repelido, não é? E ao mesmo tempo eu quero ver como que Deus vai agir na nossa vida, de forma que nós continuemos amando essas pessoas, abraçando essas pessoas, buscando essas pessoas, coração aberto para elas, totalmente permeáveis às necessidades dessas pessoas e profundamente convictos que elas estão erradas e que elas estão indo para o inferno e que elas precisam se converter. E elas não podem se sentir excluídas, nem odiadas, nem rejeitadas, e você não pode abrir mão da sua fé absoluta, firme, radical. Esse é o trabalho desses tempos. É tempo trabalhoso, né, queridos? Muito bem, eu escolhi, e eu falei há poucos dias, tenho pensado nesses assuntos, e um dos assuntos que eu vou repetir aqui para os irmãos é sobre essa pirâmide das necessidades de Maslow. Faz tempo que eu venho, por causa da minha formação em administração e na área de humanidades, eu venho muito impressionado com alguns cientistas, psicólogos e sociólogos, porque eles tocaram em algumas coisas realmente fundamentais. Isso começou já na década de 20, né? Os caras que lidam com a ciência da administração começaram a perceber que o ajuntamento de pessoas geravam fenômenos muito diferentes. E
você lendo aquelas coisas, eu sempre cito essa autora, Mary Parker Follett, ela, em 1927, as coisas que ela diz que se você tirar a questão da empresa no meio, ela está falando de igreja, uma coisa muito séria. Eu comecei a prestar atenção nesses conceitos e nesses pressupostos, né, científicos, e nesse caso o Maslow é um cientista, um psicólogo, um pesquisador americano, e até contemporâneo, década de 60, e ele listou as necessidades básicas, ele chama pirâmide das necessidades humanas. Diz o seguinte: todo ser humano tem essas necessidades inerentes na natureza, e as necessidades que ele tem começam na mais baixa, que a gente fala das básicas, né, fundamentais, e a ideia dessa pirâmide você nunca passa a querer o que está, você tem necessidade daquele nível que você está de necessidade, e você só vai pensar na próxima necessidade quando você resolve aquela que você está te fazendo falta, que é a sua necessidade. É a hora que ela deixa de ser necessidade, você pode passar para o próximo. E ele listou 5 níveis, 5 famílias de necessidade, né? Então, eu venho pensando nesse assunto, que são 5 famílias de necessidades, né? 5 níveis, mas cada nível tem várias necessidades correlatas. Eles são os 2 primeiros, estão relacionadas ao ser humano nas suas necessidades físicas e fisiológicas, tá certo? Então você vai ver lá que é a básica, né? E a básica aqui que é? Tem lá um hominho dormindo, tem uma comidinha na mesa, né? Exatamente. Então é comida, sono, é abrigo. Então, se você se perde numa floresta, né? Tem uns programas de reality show que os caras são perdidos de propósito, né? A primeira coisa que ele faz, qual é? Ele vai procurar um abrigo, construir um lugar para ele se proteger. Segunda coisa, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Ele tem aqueles instintos. Então essa primeiro nível de necessidade básica, ela é meio animal, tá? Instintivo, você vai fazer mesmo, né? Por que o bebezinho sai do útero da mãe e daqui a pouco está gatinhando em cima da barriga e vai lá mamar, né? Isso todos os bichos fazem isso, inclusive o bicho humano faz isso, né? Mamar é um negócio natural, né? Então ele quer resolver esse problema, porque se ele não resolver esse problema, o que acontece? O que acontece? Pode falar com coragem, vocês estão muito quietinhos. Morre. É necessidade de sobrevivência, não é verdade? Então, ele resolveu, já tem o que comer, comeu hoje. O que ele quer no segundo nível? Segurança. O que é segurança? Ali tem uma casinha, o cara está confortável, mas não é só isso. Ele quer resolver o problema do que ele vai comer hoje, mas ele quer resolver o problema do que ele vai comer durante o mês e o outro mês. Ele quer resolver o problema do abrigo, mas ele quer que o abrigo seja cada vez mais seguro, e ele quer ter certeza que no próximo mês e no próximo ano ele vai ter onde morar. É uma coisa muito forte isso. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos, porque isso aqui, essas 2 primeiros níveis de necessidade, é uma espécie de fragilidade que o ser humano tem e que o capitalismo usa a seu favor, né? As pessoas vão para a empresa e quando está nessa onda de manda embora, você sabe o que acontece, né? Quando você é ameaçado de ser demitido, a primeira coisa que você pensa: nossa, quanto tempo eu vou conseguir sobreviver com o dinheiro que eu juntei? É a primeira coisa. E dentro de você vem um medo horroroso de que possa faltar aquilo que está no primeiro nível. Ou seja, você está começando a esquecer das outras coisas, você começa a baixar para aquelas mais básicas. É assim que acontece, você vai sendo empurrado de volta para a base da pirâmide. Esse medo interior que nós temos, né? E se você está com esse medo, você fique sabendo uma coisa: eu descobri uma coisa muito legal. Jesus já matou o Maslow antes do Maslow nascer.
Olha o que está escrito lá, está pequenininho aqui, né? Eu descobri que Jesus, né, que Deus Pai, nessas duas necessidades básicas, o problema é com Ele. Viu? Pode falar amém, irmãos? Amém. Você está com problema de comida, Ele não vai deixar. Jesus falou: olha os passarinhos, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não colhem nada, mas no entanto eu cuido deles, quanto mais vocês. Então, irmãos, eu quero que você comece a entender que os psicólogos disseram que você tem essa necessidade, mas Deus já sabia antes do psicólogo e falou: eu vou cuidar desse problema seu, o que você vai comer, quem cuida sou eu. Davi falou: fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Descansa, deita e dorme, querido. Se você está ficando sem sono por causa disso, descansa. Ele já prometeu isso para você e Ele cuida de você, tá bom? É a segunda, que a segurança também é dele, é básico, tá? Roupa, essas coisas. Ele falou: olha os lírios, olha, nem Salomão se vestiu. Salomão era rico, nem ele se vestiu como esse lírio. Eu dei essa roupa para os lírios, eu vou dar a roupa para você também, eu vou dar a casa para você também. Você não vai ficar no relento, tá? Tem irmãos que vivem angustiados, sabe, com isso. Guarda dinheiro, nossa, eu preciso poupar. Tem que poupar, tem que ter planejamento, ótimo, querido. Mas se você está ansioso, preocupado com a crise, se vai faltar, eu já digo daqui, ó, sem te conhecer, não vai faltar. Aleluia. Tá bom? Amém. Fique em paz. Então o Maslow falou dos dois níveis. É verdade, nós temos mesmo, é instintivo. Nós somos, nesse ponto, nós somos meio bicho, tá? Não se preocupe, você só vai ser um ser humano normal se você confiar em Deus, que Ele é Pai, dá o pão, dá o abrigo, dá a roupa e dá tudo que precisa, tá bom? Hoje você já bebeu isso aqui, não? Não tem problema, pegar um sãozinho. Muito bem, as outras três estão diretamente ligadas ao ego, tá? Então, essa terceira, ela só não tem uma palavra auto alguma coisa na frente, porque puseram lá sociais. Mas eu diria que é autolocalização. Você precisa socialmente pertencer a um grupo. Todo ser humano precisa pertencer a um grupo, não é? Por que isso? Ele precisa fazer parte de um clube, ele precisa ter um grupo de amigos que faz alguma ação, ele precisa ser da tribo dos skatistas, precisa ser da tribo dos jipeiros, da tribo dos motoqueiros, ele precisa ser da tribo dos igrejeiros. Também tem gente que vai na igreja por causa da tribo, não por causa de Jesus. E a igreja também se aproveita disso e começa a se apresentar como uma igreja chique, uma igreja que dá à pessoa uma importância social, na escala social. É isso que nós precisamos. O terceiro nível de necessidade é esse. Logo que você está satisfeito de comida, e logo que você está seguro que sua casa está lá, você está empregado, você vai ter comida, tem roupa, seus filhos estão bem, a outra coisa é falar: bom, a que tribo eu pertenço? Tá? Então, eu quero dizer para vocês que nesse ponto é interessante isso, porque eu sou muito impressionado como as pessoas precisam, para se dar importância, elas precisam emprestar a importância do grupo, precisam emprestar a importância da tribo para si, tá? Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que se a sua igreja está servindo de grupo social só, ela é um grupo social, mas se ela está servindo de grupo social só, tem alguma coisa errada com ela. Ela é uma igreja humanista, tá? Se você está pregando o evangelho, ó, vem para a minha igreja, que a igreja minha é legal, tem grupo de jovens, olha, tem grupo de senhoras, terceira idade, minha igreja, ela tem um pastor que é doutor, o cara prega muito bem, vem para cá que você vai ver que bom. Você está ajudando o diabo a aumentar o humanismo no mundo.
E para esse nível, Jesus tem um remédio muito bom. Nós temos o instinto de precisar do grupo, mas a cruz nos chama para uma outra coisa. Olha lá, Lucas 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E se você estiver ensinando esse versículo, para dizer, vem para cá que você vai entregar tudo, mas você vai receber mais, e a pessoa vem porque vai receber mais, você está contribuindo com o relativismo, com o humanismo que está no mundo. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos chamados para que cada uma dessas necessidades sejam satisfeitas por Deus. E essa terceira necessidade, em outro versículo, ele fala: toma a sua cruz, nega a si mesmo, deixa pai e mãe e faz tudo isso, e aí você é digno de mim. Então esse é o chamado de Jesus para nós. É que as nossas necessidades naturais sejam entregues, sejam deixadas sob os efeitos da cruz de Cristo. E essa terceira nível, que é essa necessidade social de pertencer, né? Pertencer, se sentir parte de uma coisa maior do que eu. Esse é o terceiro nível. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui. E eu escrevi: por acaso Jesus está dizendo que devemos abandonar nosso grupo social por causa da nossa fé? Evidentemente que não. Porém, certamente está dizendo que devemos contrariar nossa necessidade primal, natural, carnal, desse impulso de nos refugiarmos no amor daqueles que são nossa carne e nosso sangue, e confiar que todo refúgio e toda necessidade está muito abaixo do seu chamado para andar com ele. Então, na realidade, nós formamos, aqui ele está falando da família, nós formamos na nossa família nossa proteção. Nós queremos satisfazer esse nível de necessidade da nossa família, da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa tribo. Ele também não concorda com isso. A primeira coisa que nós devemos deixar que a nossa natureza seja tratada pela nossa entrega a Ele. Então, o quarto nível já começa em alto, né? Autoestima. Eu costumo dizer o seguinte: você vai para o grupo e você não quer só que as pessoas gostem de você, porque é para isso que é o terceiro nível, né? Você quer saber qual nível de importância você tem em relação àqueles que você quer que gostem de você, entendeu? Você tem um grupo que você quer que goste de você, mas na hora que você está resolvido esse problema, você começa a olhar e falar: bom, de quem aqui eu sou mais importante? Quem é mais ou menos importante aqui? Eu começo a querer saber quem realmente é relevante no grupo, né? Então, Paulo fala sobre isso, considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos, 2 Coríntios 11, 18. De acordo com padrões mundanos. Ora, eu, de igual modo, poderia me orgulhar. Aí Paulo fala um monte sobre isso, do que ele poderia se orgulhar. Ele fala: eu considero isso como esterco. Então, queridos, uma das maiores armadilhas que o nosso ego nos arma é nós fazermos coisas como que para Deus, mas para satisfazermos nossa necessidade de fazer mais, melhor do que os outros. Esse é uma armadilha. Eu vou falar um pouco dos sofismas depois, né? Então, a igreja não é um lugar onde você deve fazer coisas para ser admirado ou admirada. Não é possível. Mas eu quero dizer que esse pensamento humanista, vou repetir, esse pensamento humanista está dentro da igreja.
e incentivando. Tem igreja que tem plano de carreira para você se tornar importante, tá? A primeira coisa que você é ensinado é: você é recém-convertido, você não é apóstolo. Apóstolo é se você cumprir os pré-requisitos da nossa ordem, e você vai ser isso, aquilo, obreiro, evangelista, pastor, e até chegar a ser apóstolo. E as pessoas ficam espirituais, não é? Loucas para alcançar aqueles, mas na realidade eu não estou julgando os irmãos, amém, graças a Deus, mas eu penso que nesses últimos dias Deus quer decepar esta nossa tendência, Ele quer eliminar pela cruz de Cristo, operando em nossas vidas, de forma que nós não tenhamos nada como importante. Deus está, eu tenho falado isso muitas vezes, Deus está levantando homens e mulheres que podem ficar sentados. Deus está levantando homens e mulheres que podem ser anônimos. Deus está levantando homens e mulheres que podem ser servos, que não aparecem em lugar nenhum, que fica totalmente escondido atrás dos bastidores, ninguém nem sabe o que ele faz. Deus quer levantar homens e mulheres assim, que não precisam nem se comparar. Ele acha maravilhoso fazer a vontade de Deus, e ele acha mais importante do mundo é sentir que o Espírito Santo está feliz, que Jesus está agindo na sua vida, e ele não quer nem saber o que os outros pensam, ele está alegre, feliz. Eu tenho falado para os irmãos que existem pessoas nas congregações, deixa eu ver o horário aqui, que eu já estou perdido, tem um tempinho ainda, né? Tem pessoas nas congregações que eu chamo de dignidades. As pessoas nem sabem o quão importante é a vida delas no meio de uma congregação. Elas não têm nem ideia. Mas quando ela não está, os anjos têm mais dificuldade de chegar. Tem pessoas que os céus conhecem, os anjos servem, e o diabo treme. Então elas estão presentes, e aquilo tem uma aura, uma coisa, uma proteção. E eu comecei a perceber isso, porque estava numa igreja, e Deus estava numa época visitando muito a igreja, muita presença de Deus todo domingo. E nós tínhamos um grupo de mulheres muito simples, e elas, para fazer alguma coisa juntas, elas começaram a fazer um trabalho de ajudar os necessitados com cestas básicas. Umas 10 ou 12 ou 15 mulheres, eu não lembro. E um dia o Espírito Santo estava movendo na igreja, e aquelas mulheres inventaram que naquele momento elas tinham que sair e fazer alguma coisa. Parece que o Espírito Santo foi embora junto com elas, irmãos. Veio uma nuvem escura em cima. Eu falei: gente, como é que pode uma coisa dessa? Elas acharam que eram dispensáveis. Chamei e falei: ó, não faz mais isso. Não faz mais isso. E hoje eu estou muito sensível a isso. Tem irmão que não sabe, ele sai do banco, vai lá para trás fazer não sei o quê. Ele está ignorando o fato que ele é uma dignidade usada por Deus para impedir que o diabo haja, para permitir que os anjos atuem, para permitir dar liberdade do Espírito. Deus tem trabalhos que são totalmente invisíveis. Se você for um desses, leva a sério o seu ministério de dignidade invisível. Leva a sério. Que talvez, irmãos, os que estão aqui, ó, só tem um lugar aqui, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que esse lugar não é o mais importante. Esse lugar é o mais arriscado, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo do céu que te conhece. O mais importante é o efeito espiritual da tua presença física quietinho, permitindo que pessoas sejam abençoadas sem que você faça nada. Talvez você ache que você não tem nenhum dom, mas talvez você está chamado para não
não satisfazer sua autoestima em alguma função pública. O corpo tem alguns órgãos que ninguém nunca vê, graças a Deus. Não é verdade, irmãos? Paulo fala isso tranquilo, ele fala os que parecem ter menos honra é o que mais nós damos honra a ele. Não é verdade? A igreja precisa entender que o pensamento de Deus é inverso do humanismo, onde que as pessoas precisam ser importantes. Ninguém precisa ter importância, tá? Eu lutei muito com esse negócio de autoestima. Alguns irmãos sabem disso. Há poucos dias Deus disse uma coisa muito séria para mim: não repete mais a sua história, chega. Eu dei para você a família que você precisava, eu dei para você o pai que você precisava, eu dei a adolescência, a infância, a juventude que você precisava, eu te dei a vida que você tem. Não fala mais negócio de autoestima, para. E aí eu entendi que era a cruz chegando, né? Eu sou o que eu sou, porque Deus me fez assim. Ele me fez chegar aqui desse jeito que Ele me fez, com todos os meus medos, ansiedades e inseguranças. Mas eu tenho que deixar que a cruz opere nisso. E Ele fez isso porque Ele sabia, né, que talvez não pudesse dar nenhuma asinha, né? Diz que cobra é perigoso arrastando no chão, imagina cobra com asa, né? É loucura. Muito bem. E por fim, a última necessidade humana, tem gente que fica nessa neura, é de autorrealização. Palavra maldita. Tem gente chorando porque não atinge isso da minha autorrealização. E aí eu anotei aqui o texto de Paulo de Filipenses 3, de 7 a 8, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Os irmãos sabem do que Paulo está falando. Paulo está falando dos seus títulos, está falando da sua importância social, está falando da sua dupla cidadania, está falando da sua cultura, dos seus conhecimentos da lei, da sua posição na religião judaica. Ele estava falando de tudo isso. Isso ele podia falar: eu sou uma pessoa autorrealizada, eu cheguei lá, eu sou o cara. Ele falou: sabe o que eu sou? Nada. E eu não quero falar mais nada com você, senão Jesus e esse crucificado. Nada. Nem sublimidade de palavras, nem vocabulário bonito. Eu quero falar de Cristo e esse crucificado. O resto é esterco, é porcaria. Então, queridos, o mundo está numa corrida desenfreada, né, para esse negócio chamado autorrealização. Ainda Paulo fala, são muitos os textos. Colossenses 3, de 8 a 9, olha o que Paulo fala: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, a linguagem de hoje, os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. É outra, né? E a minha pergunta, tem uma ameaça bloqueada aqui, peraí. A igreja está mais para Maslow ou para Paulo o apóstolo? Essa é a pergunta. Do lado de cá, as necessidades, do lado de cá, a cruz. Então a palavra é arrependei-vos, tá? Esse é o que se tira de tudo que se lê na Bíblia. A maior realização do ser humano é ter contato com Deus em Cristo, através da cruz e da ressurreição. Conhecer a Deus. Isso é sabedoria, isso é o tesouro que Ele manda buscar, né? Isso é tudo, Cristo é tudo, e isso está ao alcance de qualquer pessoa que realmente entenda que se afastar dos valores sociais que são vigentes hoje,
desse relativismo louco, desses valores, dessa corrida desenfreada atrás de uma vida de prazeres, que é o hedonismo, né? Que a gente não vai mexer nisso, porque é toda uma conversa. Tudo no mundo gira em torno de ter prazer, de ter realização. E isso é, o que é isso? Isso é o ego. Tudo isso é ego, é o velho homem, é a velha natureza. Então, se você começar a se sentir atraído e preocupado e envolvido com esses valores, por favor, querido, por amor de Jesus Cristo, peça que os efeitos da cruz, na qual você já foi crucificado, chegue até essa sua vontade maldita, que está te levando para longe do Senhor e longe dos irmãos. Qualquer um de nós pode ter nesta noite, a partir dessa noite, maior conhecimento, maior contato, maior vida, e todo esse tesouro disponível. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, não está fácil nem orar, né, irmãos? Não está fácil, mas nós estamos no limiar de um novo tempo. Isso é profético, todos nós falamos isso, todo mundo está pregando isso. Estamos virando a página. O que era bom ontem, que Deus permitia ontem, Deus não vai permitir hoje. Então, uma igreja baseada nessas necessidades, uma vida baseada nessas necessidades, Deus permitiu isso ao longo de muitos anos, mas acabou. Vou falar amém? Amém. Deus virou a página, amém? Amém? Acabou. Nós nem sabemos direito o que vai acontecer, mas o fato é que aquele velho jeito de fazer as coisas para Deus e para nós cristãos e para a igreja acabou. Vamos virar página. E eu não estou falando uma coisa aqui, estou falando que todos os que têm o Espírito Santo estão falando. Encerraram-se aqueles tempos em que Deus permitia certas coisas. Não vai permitir mais. Aleluia. Bom, eu quero falar sobre um sofisma muito sutil. Agora, deixa eu ver se dá tempo hoje, mais um pouquinho. O que é sofisma? Os irmãos sabem? Quem pode? Fala aí, fala, arrisca. Fala aqui nos meus alunos, arrisca, não tem errado, fala aí. O que é um sofisma? Fortaleza, então explica. Vou falar, já que vocês estão com tanta vergonha. Eu estou preocupado, cadê a Carol? Aquele dia lá na minha aula, todo mundo ficou quieto, né, Carol? Eu acho que o sofisma, queridos, é uma verdade misturada com um pouquinho de mentira, tá? É uma verdade misturada com um pouquinho de mentira. Coisas aparentemente boas com contaminação. Eu fiz uma vez uma ilustração. Eu estava pregando do meu jeito com uma turma de entendidos. Eu estava falando dos sofismas da filosofia, né? E eles falam, mas tem muita coisa boa, a gente fala coisa errada, a gente ensina coisa errada, mas também a gente ensina muita coisa boa. Eu falei, bom, vou fazer uma ilustração aqui. Desculpa os que estão, está projetando, está gravando, é duro. Mas, você ofereceria, eu perguntei para o cara, você ofereceria um prato de comida para o seu filho, se tivesse um pouquinho de fezes do lado assim? Alguém que seria louco de fazer isso? Na hora, você joga fora. Aquele prato com aquela imundície é um sofisma. Verdades que a filosofia apregoa e de repente lá no cantinho tem aquela contaminação demoníaca. Então isso é sofisma, né? E aí eu fui para um livro que, como eu já disse, alguns irmãos não gostam muito, que é o Verdadeira Espiritualidade. Não, esse é do Schaeffer, é o Homem Espiritual do Otmani. Mas o Schaeffer, ele concorda com o Otmani. Eu conferi, eu achei até bom isso. Aqui eu pus algumas frases que está ali, né? O crente, é bem verdade, deve livrar-se dos pecados do corpo, que corrompem, mas ele também deve resistir às obras da sua alma. Essas não são menos corruptas aos olhos de Deus do que o pecado do corpo.
Paulo, falando sobre isso, ele fala assim, ele estava falando de vários pecados da carne, né, de imoralidade, coisas que nem se nomeiam entre vós. Então nós cristãos, nós temos um horror a pecados da carne. Tem tanto, né? Tem alguns que parecem não ser tão da carne, não um bom churrasco, por exemplo, mesmo que você seja glutão, você não está achando tão assim, mas é pecado da carne. Mas lascívia, e pensamentos, e falar mal, e não ser tão honesto nas suas declarações de números, no imposto de renda, essas coisas, isso é coisa da carne, é coisa horrível, que entre nós não devia nem se nomear, nós devíamos ser radicais sobre isso, ponto final. Mas acontece, infelizmente, né? Mas tem aquele negócio que são as coisas da alma, e a nossa alma é terrível. A palavra diz sobre todas as coisas que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E no outro texto ele fala o que é do coração? O coração é perverso. Então, tem coisas em nós que nós achamos tão bonitinho, né? Mas que pode estar contaminado por pecados que nos enganam, certo? Então a Bíblia está escrito lá, né? A Bíblia diz que as obras da carne são de duas espécies, embora as duas são da carne, né? As injustas, que essas nós abominamos, mas tem uma que nós gostamos, que é a de justiça própria. Nós gostamos de justiça, não é verdade? Aliás, eu quero dizer, até tem um slide aí para frente, que o mundo adora falar de justiça, mesmo sendo terrivelmente injusto, né? A carne pode produzir não apenas pecados que corrompem, mas também atos de moral irrecomendáveis. O sofisma é que o nosso ego, a nossa alma, ela tem a capacidade de dizer para nós que estamos fazendo coisas maravilhosas, mas é fruto da alma, é fruto da carne. Ela está nos enganando, dizendo que aquilo é do Espírito, no entanto são obras da carne. Evidentemente que isso já deu muita discussão, né? A família Walker sabe bem disso, que é da alma, que é da carne e tal. O seu John Walker era radical sobre essas coisas, né? Essas manifestações da alma quando em nome do Espírito, né? O grande problema, né, do homem carnal é que ele pode fazer coisas aparentemente espirituais. Então esse é um dos sofismas da igreja, certo? Mas também atos de moral recomendados não apenas de baixo, mas o elevado, o nobre também, né? Isso pode acontecer. Não apenas a cobiça pecaminosa, mas a boa intenção também. Então, nós temos várias frases. O humanismo tem se infiltrado nos fundamentos da igreja pós-moderna. A radicalidade do evangelho vem sendo abrandada pela modernização do pensamento humano. Eu acho que o Haroldo falou há pouco tempo sobre a radicalidade do evangelho. Nós, já falei no começo, estou voltando ao começo e vou terminar por aqui mesmo. Amanhã eu continuo falando desse sofismo aqui. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo e nos tornar detectores de coisas que estão na nossa vida pessoal, aparentemente com nome e aparência de espiritual, e no entanto são só coisas da alma. Eu vejo que eu gosto muito de estudar os temperamentos, os perfis, os comportamentos. Eu vejo que os coitados dos extrovertidos e sanguíneos, nossa, eles levam muito borrachada, porque eles são tidos como pessoas não muito desejáveis, porque eles são desorganizados, barulhentos, briguentos, e uma série de atribuições visíveis, porque eles são pessoas extrovertidas, todo mundo vê, e todo mundo cultua o introvertido. Nossa, a pessoa é legal, olha que pessoa boa. Olha que pessoa boa, ela é organizada, é educada, é amável, né?
Eu sou um desses da primeira categoria, né? Extrovertido e meio sanguíneo, assim. Eu fico sempre meio complexado com isso, porque eu acho que as pessoas estão tão melhores que eu, na verdade, sem fazer força nenhuma. Elas já nasceram boas. Elas acham que elas nem precisam converter. E as pessoas admiram, elogiam. E o coitado do extrovertido fala: eu não tenho jeito para mim não. Ele está sempre confessando o pecado. Ele confessa o mesmo pecado umas 10 vezes. E o cara introvertido, assim, daquelas pessoas muito certinhas, elas nunca confessam nada. Aliás, você fala, você errou. Não errei não, você estava certo. Você que não me entendeu, você não prestou atenção, você não presta atenção em nada. Sofismo, irmão. Sofismo, a pessoa está indo para o inferno certinha. Porque ela confia na alma dela, no ego. Tem umas pessoas que são perfeitas, eu fico impressionado. Tudo organizado, disciplinado, faz tudo certo, na hora certa, completa os deveres. Eu nunca faço as coisas, desisto do caminho 10 vezes antes de fazer uma coisa completa. E as pessoas fazem com uma naturalidade. Eu falei, gente, como é que pode? Nasceu santificada. Mas é sofismo. É sofismo. Quando você vê uma pessoa que não se arrepende nunca, pede graça para Deus e chega com uma palavra profética para machado na raiz da árvore, para cortar logo essa bafia de certinho, tá bom? Então é isso aí. Agora, tem um sofismo muito sutil, nem é sutil. Fazer um bem é um valor da sociedade pós-moderna. Tudo isso que eu falei da sociedade corrupta, relativista, perversa, um dos maiores valores da sociedade pós-moderna é fazer o bem. Quer um exemplo? Quando tem no Facebook aquele filminho do motorista que parou no trânsito e foi atrás de um cachorrinho para atravessar a rua, gente, milhões de curtidas. Fazer o bem é um valor da sociedade pós-moderna. Mas é sofisma muito, muito sutil, porque esse fazer o bem é uma coisa totalmente para a realização do ego. Discurso bonito, atravessar a velhinha, parar para ajudar o cego, tudo é bom, mas as pessoas cultuam isso de uma forma como se fosse tudo que precisa ser feito na vida. Não precisa cruz, não precisa Cristo, não precisa Evangelho, não precisa nada. E isso é uma coisa, né? E aí eu escrevi aqui uma tijolada que é: infelizmente, esse fazer o bem subiu aos cultos em forma de autoajuda e coaching. Tá? Eu sei que alguns irmãos trabalham com coaching, mas sempre alerto os cristãos: cuidado com um negócio chamado psicologia positiva. É uma das maiores pragas que tem invadido as academias, as universidades. E está dentro desse negócio do coaching, em que você convence a pessoa que ela é o máximo. E nós cristãos temos que convencer as pessoas que ela é o mínimo. Não chega nem no mínimo. Precisa converter. Precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. Então tem irmãos fazendo coaching com psicologia positiva. Ego puro, sofisma, erro, pecado, engano. Outra, nenhuma necessidade humana daquelas apresentadas pelo velho homem tem participação na nova criação de Deus e de forma absoluta precisa ser descartada pelo poder e efeitos da cruz em nossas vidas. Nenhuma daquelas necessidades pode dominar nossas vidas. Nenhuma. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas intenções, baseadas nas nossas necessidades e aquilo que nós estamos fazendo. E isso é o jeito de nos arrependermos e buscarmos que os efeitos da cruz atinjam o nosso ego. Amém?